Mateus, capítulo 12, versículo 46, os discípulos falam para Jesus que chegou do lado de fora sua mãe e seus irmãos. E Jesus disse que aqueles que estavam do lado de fora e não estavam ali a ouvir o sermão dele, não teria parte com ele. A família dele é aqueles que faz a vontade do pai dele, também faz a vontade dele. Jesus não está falando do laço de sangue, não. Ele está falando do laço de comunhão de irmão para irmão. Ou seja, ungido não tem que estar contra ungido. Ungido tem que estar em comunhão com ungido. Orar um pelos aos outros, né? Abraçar, amar, respeitar, chorar junto. E aí, Jesus não está falando aqui do laço de sangue, não. Ele está falando do laço em comunhão. Comunhão, a igreja. A igreja é você e eu. Ele está falando de comunhão. Essa questão de divisão, de irmão querer subir ao pedestral da exaltação, isso aí não é de hoje, não. É desde o princípio, desde o começo da primeira, segunda, terceira e quarta e última geração. Desde o começo do princípio do mundo que é assim. É um querendo ser mais do que o outro, é um julgando o outro, é um querendo puxar o tapete do outro, né? Então, Jesus nos ensina, aquele que faz a vontade dele também faz a vontade do Senhor Deus, o Pai dele. Aquele que faz a vontade do Pai dele está fazendo a vontade dele. Jesus está falando de comunhão. Jesus está falando de estarmos em comunhão, em uma ligação espiritual um para com os outros. Jesus não está falando do laço de sangue, sobre irmão de sangue e irmão de sangue, não. Jesus está falando do laço espiritual. A igreja somos nós. Eu e você e eu. Ele está falando para nós estarmos em comunhão. Tanto é que lá no Salmo 133, versículo 2 em diante, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em plena comunhão e união. Sim, houve um tempo que na escola dominical, na ministração da escola dominical, no ensino da escola dominical, na doutrina de terça-feira, o paralítico ele entrava pela porta da igreja na cadeira de roda e saía andando. Sim, o mudo entrava mudo e saía falando. O cego entrava cego e saía enxergando. O surdo entrava surdo e saía ouvindo. E é isso que Jesus não quer que a igreja atual, a igreja de hoje, não perca o gosto de orar, o gosto de respeitar o seu próximo, amar o seu próximo, independente de crença ou de denominação. Quem pagou o preço lá na cruz do Calvário não foi ninguém que pagou. As pessoas não podem julgar umas às outras. E quando isso acontece, principalmente dentro do Evangelho, afasta a comunhão do Senhor Jesus e do Espírito Santo entre a igreja. Existe igreja pelo Brasil, pequenininha, que ninguém dá nada, que a presença de Deus está ali. Existe igreja que estão os holofotes pela internet, milhares de pessoas que só estão fazendo barulho, mas o Espírito Santo está lá na porta, o fogo do Espírito está lá na porta, está lá do lado de fora, ele quer entrar, ele quer batizar, ele quer curar, mas os homens aos holofotes de querer aparecer, eles estão tirando o Espírito Santo do meio deles, aos holofotes dos homens, né? Igrejas pedra de mármore, bonita, cheio de gente bonita, cheio de gente bem vestida, até igrejas pequenas também, irmãos que querem disciplinar o outro, discipular o outro. A Bíblia fala que se eu me disciplinar, eu não vou precisar de ser repreendido pelo Senhor, não. Se eu me disciplinar, se eu me repreender pelos meus maus atos que me sobe a concupiscência da carne,
eu não vou precisar de ser repreendido pelo Senhor, não. A igreja, o Senhor, ele quer levantar uma igreja santa, uma igreja ungida, uma igreja cheia da unção do Espírito Santo. É que as pessoas estão tirando o Espírito Santo aos holofotes, é o toma lá e dá cá. E Jesus não está nesse negócio. Shalom.